Boa noite, galera! Estão me vendo? Estão me ouvindo? Uhul! Boa noite! E agora eu vou chamar essa maravilhosa que foi... Ela é Thaís Miranda. Deixa eu já colocar ela, porque ela é linda, né? Tem que fazer parte aqui. Olha só que linda. Thaís Miranda, aluna da primeira turma de serviço social com ênfase na educação. E olha só, ela já saiu preparada para o mercado de trabalho. E hoje ela veio aqui falar sobre a área da educação, a área que ela ama, que ela tem expertise em falar, que vai dar uma super aula para vocês hoje. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. Boa noite. E aí, estão me ouvindo direitinho? Boa noite, gente. Tudo bom? É isso aí, como Diana falou, eu sou cria da Bonifácio, faço parte dessa primeira turma, passei por todos os processos de adversidade desse ano e estou aqui para mostrar para vocês um pouco desse processo, né? E apresentar um pedacinho só do que foi o meu TCC. Ouvindo muito bem, que legal, Carol falou. Boa noite para todos vocês. Coloquem aí no chat de onde vocês são, a gente quer conhecer, né? Gente, vocês que estão aí agora no canal da Boni, já é inscrito? Se não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, porque todos os eventos que a gente tem aqui, vocês vão receber em primeira mão. Ah, não esquece de deixar o like, ó. Curte lá a gente para dar essa moral para a Pro aqui, para mais pessoas verem os nossos vídeos, tá certo? Então, Thaís vai se apresentar, vou deixar com ela, o palco é seu, vou colocar seu slide e manda ver aí. Então, pessoal, tudo bom? É a minha primeira vez falando assim para tanta gente. Algumas carinhas, algumas das pessoas que eu estou vendo aqui comentando no chat, eu já conheço, já são parceiras se não for parceira de escola, é parceiro do meu processo de formação como assistente social na faculdade, na pós. Então, muito prazer, gente. Vim aqui falar com vocês sobre um tema que é a minha paixão. É a minha primeira vez falando assim, mas com um pouquinho de nervosismo, nem dá para perceber, pelo tanto que eu estou já gaguejando. Estou um pouquinho nervosa, conto com a compreensão de vocês. Vou tentar aqui partilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu sei. E eu espero que seja um momento de troca meu com vocês e também é um desafio, né? Porque quando a gente é um pouquinho tímida, que a gente tem medo de falar em público, torna-se um desafio. Então, eu peguei esse desafio e estou aqui para jogar duro. E vamos nessa. O tema que eu vim aqui falar com vocês hoje é a minha paixão, que é a contribuição do assistente social como parte da equipe multidisciplinar no âmbito das escolas públicas. Mas eu falei. Diana até já me apresentou, mas deixa eu me apresentar aqui para vocês também. Ai, meu Deus, slide. Aqui. Como é a primeira vez mexendo, sabe, gente? Aí a gente não sabe muito para onde ir, para onde vai, mas vamos lá. Aí, eu sou Thaís Miranda, assistente social e agora pós-graduanda em serviço social com ênfase na educação pela Boni. Como eu disse, eu sou cria da Boni, né? E para falar um pouquinho, para falar desse tema, eu trouxe aqui já no início do slide, peraí. Aqui. Peraí. Dá para ver direitinho? Bom. O assistente social como parte da equipe multidisciplinar das escolas públicas. Por quê? Para quê? E como? Por que eu escolhi logo começar com esses questionamentos? Porque são perguntas que, quando a gente fala de serviço social, a gente dissemina-se que é um campo de atuação novo, mas não é novo, mas atualmente como dizem, nos últimos 2 anos tem tido um boom do que é de visibilidade quanto à atuação do serviço social na educação. E durante o meu processo de formação na faculdade, eu era auxiliar de sala em uma escola e, como eu costumo dizer,
quando a gente está fazendo um curso, quando a gente está fazendo algo, aquilo se torna parte da gente. E quando eu estava no meu processo de formação, minha outra vivência, quando era fora da sala de aula, como estudante de serviço social, era em uma sala de aula com várias crianças. E como eu estava em sala de aula, eu via muito do que eram as demandas que chegavam para a escola, porque não tem como a gente deixar, sou assistente social aqui, estou em processo para ser assistente social, mas quando eu estou lá no trabalho, eu sou Thaís, e só Thaís, e os conhecimentos e a minha carga, como de o que eu estou aprendendo, fica fora do ambiente, não tem. A gente traz isso com a gente, né? Então, quando eu estava ocupando esse espaço, eu via essas demandas. E durante o meu processo de formação, lá como assistente social, a gente está um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Durante esse processo, quando eu tive meu primeiro contato com o serviço social na educação foi justamente no meu processo de graduação. E a gente tinha em todas as faculdades, há 2 anos atrás, que tinha um serviço social na educação em sua grade curricular. E eu tive essa sorte, né? E ainda com a professora maravilhosa, não sei se vocês... Maravilhosa. E como eu sou filha de professora, neta de professora, eu sempre tive um amor pela educação muito grande. Apesar de que eu nunca quis atuar como professora, eu nunca quis ser pedagoga. Mas eu sempre tive um amor ali pela educação. E quando eu conheci o serviço social, me apaixonei. Aí, quando eu já estava apaixonada pelo serviço social. Aí, eu vou lá e me dou de cara com a matéria serviço social na educação. Foi juntar a fome e a vontade de comer. Eu aprendia na sala de aula e eu via que tudo que eu estava aprendendo na sala de aula, quando eu ia para o meu trabalho, quando eu ia para a minha vivência como auxiliar de sala, eu via algumas demandas, eu via essas questões. Então, ficou muito vívido em mim. E quando eu sou aquele tipo de pessoa, gente, que quando eu aprendo algo, quando eu gosto de algo, eu sou aquele tipo de pessoa que eu quero falar o tempo todo, eu quero falar daquilo para todo mundo, eu quero dividir com todo mundo, e não foi diferente, né? Quando eu estava vendo essas demandas, vendo essas situações, eu compartilhei com a equipe que eu estava na escola na época. Falei que a educação era também um campo de atuação do serviço social e que o serviço social poderia intervir em várias questões no âmbito das escolas. E esses 3 questionamentozinhos aí que estão exatamente aí, foram exatamente esses questionamentos que eu ouvi. Por que o serviço social na educação? O que é que o serviço social vai fazer aqui? Como? Por quê? E foram justamente esses questionamentos que me impulsionaram a pesquisar o porquê, o para quê, o como, tanto que o meu TCC foi sobre o serviço social no âmbito das escolas. No meu caso, como eu também tenho essa, gente, tudo que eu vivencio, eu trago muito em mim e faz muito parte da minha característica. Então, eu já sou filha de professor, tenho todo esse amor pela educação, e eu também sou cria de escola pública. Passei todo o meu período ali do ensino fundamental ao médio em escola pública. Então, quando eu vi a oportunidade ainda mais do serviço social nas escolas públicas, virou a menina dos meus olhos. E o meu TCC foi sobre a importância do serviço social nas escolas públicas, uma intervenção possível e necessária. E aí, agora na pós, você vê que a cachaça, quando é boa, a gente toma e toma de novo. Que foi a contribuição do assistente social como parte da equipe multidisciplinar das escolas públicas. Então, vamos lá. Como eu falei um pouquinho disso, a gente tem que saber também que não é um espaço novo de atuação nosso. Tem várias intervenções ao longo dos anos, já tem uma disseminação maior atualmente sobre a intervenção do serviço social nas escolas públicas, mas esse questionamento que eu ouvi no meu processo de formação, provavelmente é o mesmo questionamento que a gente vai ter quando a gente for ocupar, de fato, os espaços das escolas públicas. E quando a gente estiver nesses espaços, a gente vai ter que ter muito claro que a gente pode sim, e muito provavelmente vai ouvir esse tipo de questionamento, o porquê, o para quê e o como, e a gente tem que estar com isso bem claro
para que a gente possa dar a resposta do porquê, do para quê e do como, que é uma forma da gente também legitimar a nossa atuação. E esse aqui também é um desafiozinho para a gente. Eu espero que no final, o que eu estabeleci como meta, contribuir um pouco para que no final da apresentação vocês possam ter um pouquinho da noção do porquê, do para quê e do como a contribuição da assistente social como parte da equipe multidisciplinar das escolas públicas. Então, vamos lá. Então, a gente fala do serviço social na educação, eu trouxe aqui um pouquinho de algumas pontuações, de alguns marcos, assim, que eu considero que a gente trouxe uma linha cronológica, vamos dizer que uma linha histórica aí, um pouquinho para a gente ter essa noção. Até para poder responder esses questionamentos que eu já lancei aí no início. A gente sabe que a profissão de serviço social emergiu entre 1929 e 1930. É um marco da emersão do serviço social. E, ao contrário do que muitos pensam, como eu disse já no começo, não é nova a intervenção do serviço social nas escolas. Tanto é que, em 1940, como eu trago aí, é quando a gente tem os primeiros registros da intervenção do serviço social nas escolas. E essa intervenção, como era, vamos resgatando aí todo mundo, quem é assistente social, resgatando os FHTMs da vida, a gente sabe que, em um primeiro momento, a atuação do serviço social era extremamente conservadora. Tanto que a atuação do serviço social nesse período era voltada a atuar em situações de comportamentos divergentes e anormalidades sociais. Imagine aí. E a gente atuou sobre essa visão durante muito tempo. Se a gente resgatando aí as visões filantrópicas, as visões teóricas que a gente tinha nessa época do positivismo, da culpabilização do indivíduo. Então, a gente passou trabalhando nessas questões de anormalidade e de desvio de caráter, de conduta, por muito tempo. Até que, porque a nossa relação com a educação está muito voltada também com as situações sociais que vivenciavam o país. Aí a gente tem o quê? Eu não botei aí, mas em 1965, a ditadura militar. E quando teve a ditadura militar, por um tempo, começou a emergir um movimento contrário à ditadura, e desse movimento contrário à ditadura surgiram vários braços de muita movimentação social. Foi um tempo que começou a eclodir os movimentos sociais. Então, começou a se debater muito questões políticas, questões sociais, questões econômicas, e com isso o serviço social não poderia ficar de fora, né? Não tem como a gente ver tudo isso e continuar não é com a gente. Então, como o serviço social é uma profissão que atua com a sociedade, justamente com as questões sociais que surgem do nosso processo capitalista, o que acontece? Com esses movimentos de mobilização social, em 1970, por aí, o campo educacional passa a ganhar uma visibilidade como objeto de intervenção e de pesquisa no serviço social. Por quê? Porque a gente também entrou, já em 60, por aí, a gente entra no período o período de reconceituação da profissão. Mais uma vez aí resgatando os FHTM da vida. E como a gente olhando aí nesse período no finalzinho de 60, 70, foi quando a gente teve os nossos primeiros seminários de teorização. Araxá, Teresópolis, foi bem nesse período aí. Então, junto com esse movimento de reconceituação do serviço social, aí a gente passa a ver o cenário educacional com outros olhos. E essa questão de movimentação social foi algo que foi por muito tempo, e quando a ditadura acabou em 1975, deixa eu ver, já está? Sim, 1975, o que é que acontece? A gente entra em outro processo, o país, no caso, entra em outro processo. Qual é o processo? O processo de redemocratização.
com o processo de redemocratização que o país passava, a gente teve a necessidade de uma nova Constituição. E qual foi a Constituição? A Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. E com a Constituição Cidadã, a educação passa a ser reconhecida como um direito social. E ainda fruto desse processo de reconceituação, em 1990, a gente tem a lei do ECA, que, mais uma vez, reafirma esse direito à educação para as crianças e para os adolescentes do nosso país. E, com todo esse cenário de redemocratização, pelo processo de reconceituação que o serviço social passou, a nossa categoria teve promulgada em 1993 a Lei 8.662, que é a lei que regulamenta a profissão e que traz as nossas atribuições privativas do serviço social. E com isso surge também a necessidade de um novo Código de Ética. E tivemos um novo Código de Ética também em 93, que é o Código de Ética vigente até hoje. Aí, com toda essa transformação, como a gente pode ver, em 1996 é promulgada uma nova Lei de Diretrizes e Bases. E a lei que redesenhou, né, todo o sistema educacional, porque com toda essa transformação social que estava passando no país, e com a questão da Constituição, que institui o direito à educação como direito de todos, se fez necessário um novo desenho da educação. E com isso, tivemos a LDB, que redesenhou a educação em todos os seus níveis, do nível básico ao médio. Ai, gente, estou falando muito mas vamos nessa. Então, em 2000, a categoria, diante de todo esse arcabouço que foi tendo, de toda essa bagagem teórica, metodológica, legal que a gente foi adquirindo ao longo desse tempo, durante todo esse processo a categoria elabora o parecer 23/2000, que discorre justamente da implementação do serviço social nas escolas da rede pública, no ensino fundamental e médio. Parecer esse que é de base para vários projetos de lei em seus níveis, em seus determinados níveis, municipal, federal, governamental, estadual, na verdade, ai meu Deus, estadual. E desses projetos de lei, a gente tinha a PL 3.688, e agora em 2019 virou a Lei 13.935 de 2019, que é a lei que dispõe sobre a prestação de serviços de assistência do serviço social e da psicologia nas redes de escola pública, do ensino básico. E o que é que a gente pode ver? Foram 19 anos de luta, mais de 19 anos, uma vez que a gente está incluso na educação, desde 1940, para a gente chegar e ter uma lei que institui, que afirma a presença do assistente social nas escolas públicas somente em 2019, é muitos anos de mobilização, muitos anos de luta da categoria para a gente disseminar, como tem gente disseminando, que a educação, que as escolas públicas é um novo campo de atuação do serviço social. Não é. E vamos dar seguimento. Aqui. Diante de todo esse processo, reconhecendo aí que não é um campo de atuação novo, vamos falar sobre o serviço social no espaço escolar. O serviço social no espaço escolar leva em conta que a escola é um ambiente de sociabilização, é um ambiente onde várias realidades se expressam, dinâmico, e com isso acaba se tornando um espaço também estratégico da própria sociedade capitalista, para o próprio sistema capitalista em que a gente vive. Então, quando a gente fala do serviço
social no espaço escolar, a gente tem que levar em conta justamente isso, que no espaço escolar são várias realidades distintas que se apresentam nesse espaço, várias pessoas, tanto de professores, educadores, ou professores, alunos, e diante de toda essa realidade que a gente tem na escola, de pessoas diversas, acaba também que, como as questões sociais são fruto do processo capitalista e que se expressam na nossa realidade, na escola não seria diferente. Tem uma frase até que a Amaro fala, que eu acho maravilhosa, que ela diz que a escola é uma amostra da sociedade. E, de fato, é. Porque durante o meu processo como eu disse, de formação, quando eu estava lá, eu ia para a faculdade de manhã e eu entrava em uma sala de aula à tarde, eu via muito dos ensinamentos que eu tinha de manhã, eu via muito das questões teóricas, metodológicas, que poderiam ser aplicadas naquele ambiente. E é real. Aí, nesse ambiente, eu via como é que a escola reagia diante dessas demandas, como é que os professores reagiam diante dessas demandas, como é que os alunos reagiam diante dessa demanda, os familiares, quais demandas mais se apresentavam nesse espaço. E também, como eu tive todo o meu processo de educação em uma escola pública, eu vivenciei muito dessas demandas que a gente tem do sistema público nesse espaço escolar. E quando eu paro para pensar sobre essas demandas, sobre todas essas questões que eu vivenciei, quanto de um lado quanto de outro, eu vejo justamente a importância do assistente social nesse espaço. Por quê? Porque são saberes que ultrapassam a questão pedagógica, gente. O professor não tem que ter a obrigação de ter conhecimento de algumas questões que eles são de certa forma, obrigados a ter. E, diante disso, acaba que essa demanda acaba acarretando o quê? Professores cada dia mais cansados, porque suas demandas ultrapassam todos os saberes pedagógicos, uma equipe pedagógica cansada, desesperada em alguns casos, por não saber lidar com essas demandas, e isso gera impactos diretos no processo de ensino e aprendizagem desse aluno, porque é difícil, dependendo da demanda que esse aluno tenha, dependendo da demanda que ele esteja vivendo, não só aluno, tá, gente? Que tem professor também que tem muitas demandas fortes e que tem que estar ali no processo de aprendizagem. A gente sabe que somos seres humanos e, às vezes, essas demandas que extrapolam alguns dos nossos saberes pesam. E nesse pesar, como não tem nenhum outro profissional, só vai acumulando, e com essa questão gera adoecimento não só da parte pedagógica, mas também alguns alunos. Na questão, o sistema educacional que a gente vê hoje está doente. E isso gera o quê? Acaba também prejudicando que a escola cumpra com seu papel social. E eu vou ler aqui para vocês, deixa eu aumentar só um pouquinho, do que é esse papel social da escola. Eu trouxe aqui nas palavras de Nobré e Suzat, que, gente, inclusive, é um material maravilhoso para quem quer atuar na educação. A escola tem como papel social a tarefa, principalmente, de encaminhar ações por meio de processos educativos que venham a despertar o compromisso social dos indivíduos, das entidades e dos grupos sociais, objetivando fazer uma só aliança capaz de promover mudanças, transformações no cumprimento do dever educacional, da preparação e formação dos alunos que sejam cidadãos portadores de uma nova visão de mundo, reinventado através da criticidade e da participação. Quando eu li isso, eu lembrei logo de Freire, a educação segundo Freire, que é a educação emancipadora, a emancipação para a liberdade, uma educação que traga a realidade desses alunos
para o espaço escolar. E a gente sabe que é muito difícil e não é o que está acontecendo. E, justamente, é preciso novos profissionais, é preciso outros saberes na educação para que a escola cumpra com seu papel social e a educação cumpra com o que diz a Constituição, né? Que seja uma educação para todos e na LDB também que traz que seja uma educação de qualidade, que a gente sabe que não é o que a gente tem muito atualmente. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se quiser que eu fale mais devagar, podem falar, tô aqui acompanhando um pouquinho. Tô aqui acompanhando um pouquinho do chat, se quiser que eu fale devagar, só dizer que quando eu tô nervosa, parece uma metralhadora, eu começo a falar e não quero mais parar. Pronto, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui. Diminui demais, Jesus. Pronto. Aqui. Pronto. Deixa eu diminuir só mais um pouquinho. Os perrengues digitais. Ai, deixa eu ver aqui. Diminuir só um pouquinho. Pronto. Pronto. Aqui. Então, gente, para falar sobre a contribuição do serviço social nas escolas públicas, como parte da equipe multiprofissional das escolas públicas, eu acho muito importante trazer aqui um dado que eu durante meu processo de pesquisa, né, que a gente vai pesquisando, eu encontrei um dado que eu acho relativamente muito importante para a gente compreender o alcance e a importância da nossa inserção nesses espaços e a importância do quanto essa contribuição que o assistente social tem que fazer de forma bem feita, justamente pela essa questão de alcance. E esse dado aí é do PNAD, divulgado aí pelo INEP, que fala do número de matrículas nas escolas da educação básica em 2019. Foi aí divulgado em 2020, referente a 2019. E esse dado traz que, das 47 milhões de matrículas da educação básica, 48,1 é na rede municipal, foram na rede municipal, né, referente ao passado, vamos lá. 32 na rede estadual, 19,1 na rede privada e a contribuição federal é aí de menos de 1%, é 8%. E o que é que a gente tem? Se a gente parar aqui agora, eu já fiz essa conta antes, mas se for fazer uma continha rápida aí, a gente vê que diante desse número de matrículas, 80,9% dessas matrículas está relacionada com a rede pública. Ou seja, de 100% desses 47,9 milhões aí, 80,9% das matrículas no ano de 2019 foi na rede pública. Aí, se a gente parar aí rapidinho e for pensar, ou então, se vocês aí lançam até um desafio, se vocês quiserem pesquisar o perfil desses estudantes que estão aí inseridos nas escolas da rede municipal, estadual e em um baixo nível federal aí da educação básica. Se a gente for pensar aí rapidinho o perfil desses alunos, a gente vai ver provavelmente, muito provavelmente,
que são alunos provenientes da classe trabalhadora, da classe mais pobre. E por que disso, né? Se a gente parar para analisar, voltando aí um pouquinho no tempo, quando houve lá, em 1988, a Constituição que instituiu que a educação é um direito de todos, correu-se para todo mundo na escola. Todo mundo na escola, todo mundo em que escola? A escola pública. Não eram todas as pessoas que tinham dinheiro para botar a filha em escola particular. E não são, até hoje, a maioria das pessoas que têm condições de pôr seus filhos em escola particular. Infelizmente. Porque a classe trabalhadora é uma das classes que mais sofrem diante das questões, os reflexos dessas questões que surgem do nosso sistema capitalista. Então, o que acontece? Houve-se um boom e não houve-se um preparo nem da estrutura física da maioria das escolas públicas, nem uma questão de preparo mesmo da própria, digamos assim, da própria equipe pedagógica. Então, tanto é esse reflexo que a gente, não sei vocês, mas eu, como fui estudante de escola pública, e uma grande maioria das pessoas da escola pública sabe-se que não tem muito investimento. E ainda mais agora, né, com o congelamento das verbas da educação, no nosso maravilhoso aí, dos últimos 2 presidentes, que é um melhor que o outro, para não dizer o contrário. Então, o que é que a gente vê? A educação não tem muito investimento, e eu mesma, como estudante de escola pública, várias vezes na minha sala não tinha cadeira, não tinha livro para todo mundo, não tinha farda para todo mundo, todas essas questões. E a gente aí vendo todo esse cenário aí, a gente vê que realmente como essas vivências da classe trabalhadora que sofre ainda de forma mais severa, né, esses impactos que tem o sistema capitalista. O que acontece? Se expressam também no ambiente das escolas públicas, porque são a maioria dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens e até adultos, que tem também os estudantes da parte da noite, que ingressam nesse espaço, que são cheios de vivências, que estão ali impregnados de demandas da sua realidade social e que não tem como, gente, se expressam sim na escola. E, digamos que, como eu disse, eu saliento, não tem um preparo, atualmente, não são todas as escolas, uma grande maioria delas, que não tem esse preparo para fazer esse acolhimento diante dessas demandas, de fazer frente a essas demandas. Então, e quais são essas demandas, né? Que eu fiquei aqui falando demandas. Vamos ver agora quais são essas demandas. Aqui. As demandas sociais no âmbito das escolas públicas. Já falei do perfil, da situação, mais ou menos a situação do quadro do cenário educacional das escolas públicas. Quais são essas demandas? Violência, todos os tipos. A gente vê atuações de violência física, tem a questão do bullying, que é uma violência verbal, também psicológica, violência sexual, que ocorre em casos de que várias crianças que sofrem abuso externam, falam sobre isso algumas, né, não são todas, externam para um colega, para um professor, e não tem... Estou aqui acompanhando rapidinho o chat, gente, só para ver como é que tá, se o time tá bom, se vocês estão pegando direitinho. Então, tem aí a violência, como eu falei, seus diversos tipos, psicológica, física, verbal, uso abusivo de drogas, de álcool, que tem sido até um problema bem grande na nossa geração atual, a questão do álcool, também das drogas, já era, mas ainda mais. As relações sociais e familiares fragilizadas,
pai que briga com mãe, mãe que briga com pai, família que não se fala, irmão que não fala com irmão, um primo que não pode estar na mesma sala que o outro primo, porque porque o pai não fala com outro pai, porque a tia não fala com a outra tia. O baixo rendimento escolar, que grande parte é um ponto de alarde, né? Que às vezes quando um aluno é muito bom e decai consideravelmente, já é um start. Então, o baixo rendimento escolar está aí como um alarde, assim, para a gente abrir bem os olhos quanto a essas demandas, que é uma das formas que esses alunos expressam diversas outras demandas. As questões de gênero e etnia, questão de sexualidade também. Então, o racismo entra nesse quesito. Entra também, aí eu não falei, mas também tem a questão religiosa, né, que o preconceito religioso também acontece. Aí a gente tem também como demanda discriminação, preconceito e o abandono e a evasão escolar. O abandono e a evasão escolar eu considero assim como um dos fatores que mais expressam todos os outros, porque quando a gente vai ver por que um aluno abandonou a escola, por que ele evadiu da escola, a gente vê que tem muitas questões por trás dessa evasão, por trás desse abandono escolar. E eu vou trazer até aqui outro dado, gente, que só gosto de um dado, porque é uma forma de mostrar em números o que eu estou dizendo. Aqui um dado do IBGE. A pesquisa... Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Peraí, gente, que surgiu um negócio na minha tela aqui. Os perrengues digitais. Ai, Cristo, não vai sair, não? Ai, pronto. Foi. Saiu. Então, os dados que eu vou trazer aqui. Segundo os dados do IBGE, 50 milhões de pessoas entre 14 e 24 anos das 50... Peraí, deixa eu respirar. Vamos lá. Das 50 milhões de pessoas entre 14 e 24 anos do país, 20,2% não completaram alguma das etapas da educação básica, seja por terem abandonado a escola, seja por nunca terem frequentado. Eu considero um número muito grande para a atualidade que a gente vive. 20,2% de pessoas que abandonaram a escola, não completaram, abandonaram de vez. É a questão aqui do abandono escolar. São 20,2 pessoas dos 50 milhões que não concluíram a educação básica, algumas das etapas da educação básica, ou que nunca frequentaram a escola. Imagine aí o prejuízo que temos para a sociedade diante disso. E ainda nesses dados, a gente tem o quê? Sobre a evasão escolar. A evasão escolar, a gente traz aí que 30,1% das pessoas que evadem da escola é por necessidade de trabalhar. 29,2% por falta de interesse. E ainda destaca-se que 23%, na questão das mulheres, ainda destaca-se a questão entre as mulheres, que desse número das mulheres, 23,8% evadem da escola por questão de gravidez e 11,5% por conta de afazeres domésticos. Isso são dados deixa eu ver aqui, 2019. Dados de 2019, ali. Antes de pandemia, antes de tudo acontecer, antes do caos, antes do mundo acabar. 2019. Esses dados são de 2019. Em pleno século XXI.
meninas que evadem da escola por questão de gravidez, por terem que dar conta de afazeres domésticos. E eu não sei vocês, mas quando eu vejo esses números, eu não consigo ver só números. Eu vejo nitidamente o rosto de pessoas. De gente que eu conheci, de pessoas que eu conheci, de pessoas que eu ouvi dizer. Então, esse número são pessoas. E essas pessoas fora da escola, que evadem a escola, é um prejuízo para a nossa sociedade, porque são pessoas que têm a sua questão, que lhe é negado o seu direito à educação, que a gente tem lá na Constituição. Direito de todos, que a gente vê que não é todos. E eu ainda me passei em uma questão aí, que referente ao abandono escolar, subindo aí um pouquinho, sobre o abandono. Aí, desses 21,2% das pessoas que abandonam a escola, a gente ainda tem um recorte aí, que 71,7% se consideram negros e pardos. Ou seja, nessa questão aí toda, a gente viu que a exclusão no ambiente escolar, ela tem cor, ela tem gênero e ela tem classe, que a gente sabe muito bem de quem se trata essas pessoas que têm o seu direito à educação negado. A classe trabalhadora. Então, a gente tem que ter... Eu acho importante trazer esse dado para a gente debater aqui, para a gente ter conhecimento, para a gente ver o quanto é importante, porque uma das principais vias assim, da nossa intervenção é justamente isso, a evasão, o abandono escolar, tentar resgatar, tentar trazer essas crianças aqui, esses adolescentes, esses jovens para a sala de aula, para a gente diminuir ou para a gente extinguir, porque não, vamos se é para sonhar, vamos sonhar alto, extinguir esses números, para que, de fato, seja uma educação de todos, que todos estejam na escola, que todos tenham a garantia do sucesso educacional, né? Que é chegar à faculdade, de realmente terem oportunidades. E a oportunidade se faz através da educação. Quando a gente nega a educação para esses alunos, a gente nega também para a sociedade de indivíduos que poderiam contribuir perfeitamente. A gente nega médicos, a gente nega engenheiros, a gente nega grandes cientistas, a gente nega grandes professores, a gente nega grandes médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais. Então, é um prejuízo enorme para a educação, esses 20,2% de pessoas, esses rostos que vêm à mente. Eu imagino que deva... Falando assim, a gente sempre conhece o caso de alguém que não concluiu a educação, não concluiu a escola, que abandonou a escola por N motivos. Então, é importante a gente ter esses dados. E eu faço até... Aqui, eu não sei se vocês assistem, eu gosto muito de série, tá, gente? Sou apaixonada por série, por filme. Tem uma série brasileira que, nossa senhora, foi até pela Globo, que é Segunda Chamada. Gente, que série foi aquela? É uma série que mostra muito, que traz, assim, de uma forma magnífica, a realidade de uma escola de educação pública. De uma escola da rede pública, a gente vê ali todos os perrengues de alunos, de professores, todas as demandas que os professores enfrentam, a gente encontra ali naquele espaço. A gente encontra nessa série, a gente vê debatido nessa série, e eu achei magnífica. Então... Quem quiser aí, quem tiver interesse, quem for assim que nem eu, que adora maratonar uma série, Segunda Chamada. Eu acho muito interessante. Se quiser, gente, até pode compartilhar aqui na parte dos comentários séries e filmes que vocês acham que tenham essa temática sobre a educação, que eu acho muito interessante a gente ver essas questões cinematográficas, assim, a arte também é uma forma de protesto e é uma forma da gente mostrar a realidade. E, deixa eu ver aqui o chat, porque eu acompanhar aqui um pouquinho o chat também para ver vocês. Na escola, deixa eu ver, e uma botou aqui, nas escolas identificamos muitas demandas sociais dos alunos que vão desde as condições mínimas, como a falta de alimentação, higiene e apoio ao seu desenvolvimento escolar. Exatamente. Muito isso, gente. Muito isso.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que precisamos... A educação é mola propulsora para ajudar uma transformação societária. Arrasou, Gel. Conheço a minha parceira de tudo. Realmente, exatamente isso. Então, quando a gente trouxe aí os números para vocês, trouxe algumas dessas demandas e vamos falar agora aí. Chegamos aí a um ponto top. A cereja do bolo. Cadê? A cereja do bolo. O assistente social como parte da equipe multidisciplinar das escolas públicas. Agora é lei. Ou seja, a gente aí ultrapassou várias das questões do porquê, do para quê. Agora a gente tem que pensar no como. É um espaço socioocupacional agora que é nosso. É um espaço que agora a gente tem que lutar para ocupar. Porque a lei diz que tem que acontecer, mas a gente tem que ver também como vai acontecer. E a gente tem que debater sobre isso. E justamente isso aqui também é uma forma de debater, uma forma de fortalecer, uma forma de mobilização, justamente para que a gente, de fato, tenha esse espaço efetivado, que a gente ocupe esse espaço. Então, aí tem... Agora é lei. Deixa eu ler aqui, trazer aqui para a gente ler exatamente como tem lá. Lei número 13.935, de dezembro de 2019. Artigo 1. As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e serviço social para atender às necessidades primárias. Ai, gente, peraí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que quando a gente faz é enorme, quando a gente coisa pequenininho, mas vamos lá. Perrengues digital. Vamos lá. Peraí. Tá aparecendo para vocês aí? Aí eu fico aqui. Aí, pronto. Prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipe multiprofissional. As equipes, aí o inciso 1, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Inciso 2, o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus estabelecimentos de ensino. Então, a gente tem aí, a lei já diz basicamente tudo. O assistente social vai fazer trabalho de professor? Não. O assistente social vai fazer trabalho de diretor? Não. O assistente social vai fazer trabalho de secretário? Não. Assistente social no ambiente escolar vai fazer trabalho de assistente social. A gente vai trabalhar nas relações sociais e institucionais. A gente vai trabalhar para a participação, com o intuito da participação da comunidade escolar. Então, a gente tem que desmistificar isso também, porque acaba que, quando a gente fala, né, do serviço social nas escolas, a gente ouve alguns discursinhos, algumas falas, assim, não sei vocês, mas eu já ouvi alguns comentários, que fala como se o assistente social estivesse lá para tomar o lugar do pedagogo, do coordenador pedagógico, e, gente, não é isso. O assistente social vai estar incluso nas escolas justamente para atuar nas demandas que ultrapassam os saberes pedagógicos da educação, da questão pedagógica da educação. Então, a gente ainda enfrenta essas, né, que a gente é um espaço que a gente tem tanto para contribuir, e a gente ainda às vezes encontra umas falas, umas coisas como se fosse uma rixa. Gente, o serviço social não está ali para brigar com o professor, não. A gente não está ali para brigar com o coordenador, com
com o diretor, a gente está ali para contribuir, para a gente fazer um trabalho integral, e eu ainda acho bom salientar isso, que o nosso trabalho, eu botei multidisciplinar, mas a gente também, eu acho que a gente vamos pensar mais além, a gente trabalhar com uma visão inter. Por que uma visão interdisciplinar, da gente tirar essa questão de que o aluno é meu, o aluno é seu, a demanda é minha, a demanda é sua, a demanda é nossa. O espaço escolar, todos que estão no espaço escolar, a escola é de todos que estão ali. Então, a demanda é de todos, o aluno é de todos, o professor é de todos. A gente tem que trabalhar justamente nessa perspectiva de todo, de que eu não sou mais do que... o serviço social não é mais do que a pedagogia, não é mais do que a psicologia, a gente está ali juntos e a gente tem um objetivo em comum. Qual é o objetivo em comum? O sucesso educacional dos alunos que ocupam esse espaço. Então, a gente tem que fazer tudo, cada um contribuindo como deve. Eu contribuindo como assistente social com as minhas atribuições privativas que cabem somente a mim, o professor contribuindo com as atribuições privativas dele, e a gente junto a construir um produto que atenda a todos. E quem são esses todos? Para quem está direcionada a nossa atuação profissional no espaço escolar? Vamos ver agora. Falei até que nem jornalista, gente. Aqui. Pronto. Aqui. Quem é que faz parte? A gente está ali para atender a comunidade escolar. Como diz lá a lei, a gente está ali para a participação da comunidade escolar. E quem é a comunidade escolar? A comunidade escolar é o aluno, é o educador, é a equipe pedagógica, é os servidores, é a família e é toda a comunidade que está em torno da escola. Todas essas pessoas, todos esses indivíduos fazem parte da comunidade escolar. E é para eles que a gente vai direcionar o nosso trabalho. Para todas essas pessoas, a gente tem que pensar ações, tudo que a gente pensar, todo o nosso fazer profissional tem que ser pensado, voltado para a comunidade escolar. Ou seja, todos esses indivíduozinhos aí, o aluno, o educador, a equipe pedagógica, os servidores, a família. E, gente, quando eu boto a equipe pedagógica aí, a gente tem que incluir, a gente está incluso aí porteiro, a merendeira, o auxiliar de classe, que eu fui um dia. Por quê? Porque muitas das demandas que os alunos chegam e não contam para o professor, não. Às vezes você pode saber da demanda de um aluno por causa da merendeira, por causa do auxiliar de classe, porque às vezes o aluno tem mais afinidade. Então, a gente tem que estar atento que nessa equipe pedagógica, eu vou poder ter botado uma equipe escolar, todos que estão dentro da escola, entram aí essas pessoas também. E vamos lá! Chegamos aí ao como, o que é que o assistente social vai fazer lá, o que é para você, o que é para eu fazer para todos os assistentes sociais que entrarem no espaço educacional, o que é que eles vão fazer na escola? Encaminhamentos. Vamos ali trabalhar na articulação com a rede de serviços do setor público, setor privado, terceiro setor, buscando ali, fazendo essa rede para a gente fornecer esses serviços para os nossos alunos, para a nossa equipe pedagógica, para a gente atender a nossa comunidade escolar, participar e criar execução. Ai, gente, peraí. Me embolei um pouquinho na emoção. Participar da criação e execução de ações, projetos e serviços no interior das escolas. Criar espaços democráticos de participação para a tomada de decisões voltadas a toda a comunidade escolar, ou seja, com o intuito de trazer a comunidade para a escola, trazer esses pais para a escola, e esses alunos, esses professores, trazer também, quando eles participam desses espaços democráticos de tomada de decisões, de ações,
a sensação de participação, a participação de pertencimento à escola. Também elaborar atividades de formação de variados temas destinados a todos que compõem a comunidade escolar, como em um caso se tiver uma criança, por exemplo, com TDAH, e a equipe pedagógica não está preparada, tentar buscar algum serviço, alguma questão para fazer um trabalho com essa equipe pedagógica, não só com essa equipe pedagógica, também fazer um trabalho com esse, por que não criar um projeto integral que atenda desde da questão de formar esses professores para trabalhar diante dessas demandas, com os alunos para lidarem com o colega com essa demanda, e também trazer os pais, a comunidade para saber como lidar diante dessa demanda. Então, a gente pensando aí, um projetinho que atenda todo mundo. E é nessa perspectiva que o serviço social vai trabalhar nas escolas. Então, e aí eu trago também que a gente vai fazer todo esse trabalho embasado em todo o arcabouço teórico, metodológico, legal que a gente tem para fazer isso. E também o nosso compromisso de trabalho na questão educacional, que aqui eu trouxe nas palavras de Sarita Amaro, o compromisso principal do trabalho do serviço social educacional é promover tanto o autodesenvolvimento como a liberdade, desencadeando em cada sujeito um processo de autodescoberta e de autossustentação criativa. Ela é maravilhosa, Sarita. Olha aqui, Sarita. Eu sou a louca dos livros, apaixonada. Tem aqui esse livro aqui, para quem quer trabalhar na educação, maravilhoso. E aqui também outro, de Marcela. Ai, gente, peraí, tá focando, meninas, tá focando. São livros maravilhosos. E como a gente, diante de tudo aí que eu trouxe para vocês, a gente tem que trabalhar trazendo esse compromisso. Agora, a gente chegando no fim, assim, finalizando, a gente chega a dar uma emoção, né? Quando a gente fala de algo que a gente ama, a gente mostra paixão e a gente é tão comprometido com aquilo que a gente se emociona. E a educação é um espaço que eu amo. E é engraçado isso, porque eu falo da educação, eu amo a educação, mas eu nunca pensei em trabalhar como pedagoga. Eu me achei e eu amei ainda mais a educação quando eu encontrei a educação no serviço social, o serviço social na educação. O social em si já é uma profissão linda, maravilhosa, sou apaixonada. E na educação, então, que é a minha cachaça, como diria uma professora que eu tive na minha formação, professora Isadora, maravilhosa, que a minha cachaça é juntar a fome e a vontade de comer. Então, eu espero ter contribuído com vocês aí, ter contribuído com vocês para responder aqueles questionamentozinhos lá que eu botei lá no início da apresentação, a contribuição do assistente social como parte da equipe multiprofissional das escolas públicas, o como, o porquê e o para quê. Espero ter contribuído. Ai, gente, estou emocionada. Vamos lá. E aqui trouxe... Aqui tem, deixa eu ver. Aqui. Uma frase de Paulo Freire. Ai, gente, sou apaixonada por Freire. Que homem maravilhoso. Uma frase que, para mim, diz muito, 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 que é: se a educação sozinha não transforma a educação, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. E é uma frase, assim, que é justamente isso. O espaço escolar é ali um espaço de troca entre professor e aluno, entre educadores entre educadores e comunidade, entre aluno e comunidade. E é uma forma, onde se estabelecem as relações sociais. É onde a gente tem uma amostra das relações sociais. E é uma forma é um espaço de... Ai, gente, eu estou emocionada, aí a gente começa a embolar tudo. Mas a mensagem que eu quero deixar é justamente essa: que a gente ocupe esse espaço com responsabilidade, conhecendo de fato quem é o público, para quem a gente vai trabalhar, conhecendo, tendo base teórica,
tendo ali com a base legal ali para a gente falar que sim, a gente vai ocupar esse espaço porque é nosso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aí, um momento para, se vocês quiserem me perguntar algo, se tiverem algo a dizer. Ai, estou emocionada.